Einsatzgruppen. Unidades móveis de extermínio. Eram homens que destruíam desenfreadamente aldeias, cidades, comunidades inteiras, pessoa por pessoa, de cidade em cidade, bala por bala, dia após dia. Sem acobertamento, era algo flagrante e brutal, sem nenhum esforço para disfarçar o que faziam ou quais eram suas intenções. 22 de junho de 1941. Operação Barbarossa. Os alemães invadem a União Soviética. Em junho de 1941, os alemães invadiram a União Soviética. E no final daquele verão, já havia ocorrido um assassinato em massa. Em grande escala, com um fuzilamento individual, em que morreu uma enorme quantidade de pessoas. Nono Forte, Kaunas, Lituânia. 2.007 homens, 2.920 mulheres e 4.273 crianças fuziladas. 29 de outubro de 1941. Einsatzgruppen A. As Einsatzgruppen eram basicamente agentes da polícia alemã. E, no início do verão de 1941, começaram a matar os homens nas aldeias e cidades. As operações continuaram ao longo do verão de 1941. E perto do fim do verão, a natureza das vítimas mudou. Não matavam apenas os homens, também matavam suas esposas, mães, irmãs e filhos. E no final daquele verão, já havia ocorrido um assassinato em massa, em grande escala, com fuzilamento individual, em que morreu uma enorme quantidade de pessoas. Livre de judeus. Os alemães começaram a utilizar métodos de matança que eram bastante apropriados para o transporte geográfico e para o contexto das relações públicas das áreas em que operavam. Quando era mais eficiente, atirar nos judeus no lugar em que se encontravam, os alemães os fuzilavam no próprio local. Em uma das fotos do que acreditamos ser um assassinato cometido pela Einsatzgruppen, vemos um soldado apontando uma arma para uma mulher que carregava o filho nos braços. No verso da foto está escrito em alemão: Ação Judaica em Vangorad, Ucrânia, 1942. Essa foto foi interceptada, na verdade, no Correio Central de Varsóvia, onde funcionários da resistência abriam as cartas dos soldados alemães que escreviam da frente oriental para suas famílias na Alemanha. Em 16 de outubro de 1941, os moradores da aldeia ucraniana de Lubny foram reunidos por um grupo de operação especial ligado ao exército invasor alemão. Johannes Hill, um fotógrafo da propaganda nazista, documentou a ação.
Após estas fotografias serem tiradas, os homens, mulheres e crianças retratados seriam mortos fuzilados a queima-roupa. O fato de que esse fotógrafo sabia o que estava acontecendo com essas pessoas e o que ia acontecer com elas, enquanto registrava seus últimos momentos, na minha opinião, algo horripilante. Nem sei descrever. Ele sabia qual seria o futuro imediato dessas pessoas, a morte. E teve calma suficiente para focar sua câmera, determinar a abertura do diafragma e apertar o botão do obturador. Isso diz algo sobre a natureza dessas operações. Cortesia do Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo. Quando pensamos em como retratar as unidades móveis de extermínio e os mortos no Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Torre de Faces. Houve uma divergência sobre o que mostrar. Se tivéssemos mostrado pilhas de cadáveres e valas comuns, as pessoas entenderiam que alguma coisa terrível tinha acontecido, mas não compreenderiam a natureza do crime. Então o que fizemos foi criar uma torre de faces. Não queríamos mostrar os mortos. Queríamos mostrar os vivos e deixar que imaginassem o que era e que já não existia mais. Os judeus da cidade de Eixiskes, na Lituânia, foram mortos no terceiro dia do Ano Novo Judaico. Eles haviam se reunido na sinagoga para o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e foram presos lá. Mais tarde foram levados da sinagoga para o campo de extermínio com o rabino e os anciãos da comunidade liderando o grupo, e então foram mortos um por vez. Em vez de mostrar os mortos, nós mostramos os vivos. Um piquenique em família. Uma criança em uma cadeira, usando um uniforme naval. Uma mãe abraçando os filhos. Toda essa vida erradicada em um dia.